Eu vi quando o filho expulsou a mãe de casa, ao descobrir que ela havia perdido o emprego. O que ele não sabia era do tesouro secreto que ela guardava há décadas. Esta é uma história que me marcou para sempre. Dona Helena não disse uma única palavra quando fechou a porta de ferro forjado atrás de si. O som da fechadura girando ecoou pela rua silenciosa de Santo André, como um tiro no peito. Suas mãos, calejadas por anos de trabalho duro, tremiam enquanto segurava a alça desgastada de sua mala de viagem. Não era frio. Era o tipo de tremor que vem quando o coração se despedaça em 1000 pedaços. Seu filho Gabriel estava parado ali na soleira, de braços cruzados, o rosto duro como pedra. A nora Cristiane observava por trás da cortina da sala, com aquele sorriso discreto de quem finalmente havia vencido uma guerra silenciosa, travada há anos. A casa que um dia fora pintada com cores alegres, verde esperança e branco acolhedor, agora parecia sombria mesmo sob o sol da tarde de março. A senhora devia ter nos contado, mãe. Gabriel havia dito poucos minutos antes, a voz cortante como lâmina. Ficou aí comendo nossa comida, ocupando espaço, sem fazer nada pelo dia todo. Dona Helena piscou devagar, as lágrimas teimando em não cair. Eu estava me recuperando, filho. Não queria preocupar vocês. Minha saúde não anda boa. Saúde ou preguiça? Cristiane se intrometeu, saindo de trás da cortina. Gabriel, nós estamos apertados. Não dá para sustentar sua mãe também. Não é justo com nossos filhos. E Gabriel? Meu Deus, Gabriel não discutiu. Não defendeu a mulher que o criou sozinha depois que o pai morreu num acidente na fábrica. A mesma mulher que trabalhou como faxineira em escritórios durante a madrugada e passou fome para comprar seus cadernos escolares. Ele simplesmente disse, com uma frieza que cortou o ar: "É hora da senhora se virar sozinha, mãe. Temos nossas próprias responsabilidades agora." E foi só isso. Sem abraço, sem um obrigado pelos sacrifícios, sem sequer um olhar de despedida, apenas o som das rodinhas da mala dela arrastando pelo asfalto enquanto ela se afastava, curvada sob o peso da decepção. Dona Helena não chorou, nem naquele momento, nem quando chegou ao ponto de ônibus na Avenida Santos Dumont, e se sentou, no banco de concreto gelado. O peso dos seus 74 anos parecia esmagar seus ombros, mas suas lágrimas permaneceram presas, como se fossem preciosas demais para desperdiçar. O que Gabriel não sabia, o que ninguém sabia, era que sua mãe não havia sido demitida do trabalho na loja de tecidos. Ela havia pedido demissão. Suas costas estavam no limite. A artrite tornava cada movimento uma agonia. E o médico do posto de saúde havia sido claro. Dona Helena, a senhora precisa parar antes que seja tarde demais. Mesmo que Dona Eulalia, a proprietária da loja, tivesse implorado para ela ficar, Helena sabia que era hora de parar. Ela aprendera a viver com pouco. Fizera isso a vida toda, mas nunca imaginou que perder aquele emprego de meio período lhe custaria também o amor do único filho que tinha. Sentada naquele banco, vendo os carros passarem pela avenida movimentada, ela pensou na casa de tijolos à vista onde Gabriel agora morava com a família. Aquela casa havia sido dela, quitada com 3 décadas de trabalho árduo. Ela a transferira para o nome do filho quando ele casou, quando ele prometeu cuidar dela para sempre. Para sempre, durou exatos 8 anos. E ainda assim, Helena não sentia raiva. Não mesmo. Porque Dona Helena guardava um segredo que protegia há 36 anos, desde o dia em que seu marido Joaquim morreu esmagado por uma máquina na metalúrgica. A indenização do seguro na época havia sido modesta, mas escondida entre os papéis amarelados da documentação havia uma escritura curiosa. Um terreno no interior de Minas Gerais, em uma cidadezinha chamada Pedra Bonita, deixado por um tio-avô que nenhum dos dois jamais conhecera pessoalmente. O lugar não tinha água encanada.
Não tinha estrada asfaltada. Não tinha valor aparente. Todos, vizinhos, parentes, até o advogado, disseram para ela vender aquela terra esquecida. Dona Helena, isso aí não vale nem o papel da escritura. Zombavam. Mas ela não vendeu. Todo ano, com sacrifício que só uma mãe entende, juntava o dinheiro suficiente para pagar os impostos daquele pedaço de chão perdido, no meio do nada. Mesmo quando não tinha dinheiro nem para comprar um frango inteiro no açougue, ela mantinha aquele terreno. Intuição, talvez. Esperança, certamente. No final do ano passado, tudo mudou. Um jovem executivo de terno cinza apareceu na sua porta, perguntando pelo terreno de Pedra Bonita. Representava uma empresa de energia renovável que estava comprando propriedades para instalar uma usina solar gigantesca na região. A quantia que ele ofereceu fez Dona Helena precisar se apoiar na parede da cozinha para não cair. R$ 1.600.000. Ela pediu que tudo fosse mantido em absoluto sigilo. O dinheiro foi transferido para um fundo administrado por uma instituição de caridade ligada à Igreja do Rosário. Em nome de seu falecido marido, só ela tinha acesso. Para todos os outros, incluindo Gabriel, ela continuava sendo apenas a velhinha Helena, com seu aventalzinho florido e sua bolsa de feira vazia. Mas dentro daquela bolsa, naquela tarde amarga em que se afastava da casa do filho, havia um talão de cheques e um cartão de banco, conectados a uma fortuna que mudaria a vida de qualquer pessoa. Dona Helena passou aquela primeira noite em um abrigo para mulheres na região central de Santo André, não porque precisasse, mas porque queria estar entre pessoas que entendiam o que significava ser invisível, ser descartada. Ela dividiu sua porção de sopa, ouviu histórias de abandono que espelhavam a sua própria dor e ofereceu sorrisos quando outras mulheres já não conseguiam encontrar forças para sorrir. No dia seguinte, visitou uma propriedade abandonada nos arredores da cidade. Uma casa térrea com paredes rachadas, telhado com goteiras do tamanho de pratos e mato alto que engolia a entrada. Pagou à vista sem pestanejar. 3 semanas depois, o lugar estava completamente restaurado. Discretamente sob o nome Casa de Apoio Santa Helena, ninguém sabia que era dela. Ninguém perguntou de onde vinha o dinheiro. Ela se mudou para lá com uma paz no coração que não sentia há anos e um plano cristalino na mente. Não queria vingança. Queria construir algo que jamais descartasse ninguém, que jamais fizesse com outras pessoas o que haviam feito com ela. 2 anos se passaram como páginas de um livro, sendo viradas pelo vento. A vida de Gabriel mudou drasticamente, só que não da maneira que ele esperava quando expulsou a mãe. A casa da qual tanto se orgulhava, aquela que sua mãe um dia quitara com o suor do próprio rosto, foi perdida para o banco depois de meses de prestações atrasadas. Gabriel tentou de tudo: trabalhos em depósitos, vendas de porta em porta, até esquemas duvidosos de dinheiro fácil na internet que prometiam riqueza instantânea, mas entre dívidas que se acumulavam como montanhas, um casamento que desmoronava e decisões financeiras desastrosas, tudo escapou entre seus dedos como areia. Cristiane acabou indo embora, levando os 2 filhos para a casa da mãe dela, em Campinas. O silêncio que ficou na casa alugada era mais ensurdecedor que qualquer briga que eles já haviam tido. Gabriel descobriu que a solidão tem um som próprio, um zumbido constante que ecoa dentro do peito vazio. Naquele inverno particularmente frio, Gabriel estava sentado na beira de uma cama emprestada no porão da casa de um colega de trabalho, encarando um panfleto que pegara mais cedo na entrada do supermercado. A impressão era colorida, profissional, convidativa. A manchete dizia: Mesa da Helena, refeições comunitárias, abrigo e apoio para famílias em situação de vulnerabilidade. Ele piscou ao ler o nome
Helena. Não podia ser. Mas algo dentro dele se mexeu. Uma mistura explosiva de vergonha, silenciosa, curiosidade doentia e um tipo de esperança desesperada que nasce quando não há mais nada a perder. Na manhã seguinte, atravessou a cidade de ônibus e encontrou o prédio. Era bonito de uma forma simples e acolhedora. Pintura fresca cor de pêssego, girassóis plantados em canteiros cuidados ao redor da entrada, uma placa de madeira entalhada à mão sobre a porta principal. Lá dentro, o aroma de pão caseiro e sopa de legumes enchia o ar como um abraço invisível. Crianças riam em algum lugar distante. Voluntários se moviam com leveza de uma sala para outra, e atrás da recepção, vestindo um casaco de tricô azul marinho e irradiando uma tranquilidade que ele não via há anos, estava uma mulher que ele conhecia melhor que ninguém no mundo. Ela parecia diferente, mais velha, sim, mas não de um jeito derrotado, mais forte, mais serena, com aquele brilho nos olhos que só vem quando encontramos nosso verdadeiro propósito na vida. Mãe? Ele sussurrou, a voz quebrando como a de um menino pequeno. Dona Helena ergueu os olhos, surpresa a princípio, mas não abalada. Levantou-se devagar, contornou o balcão da recepção e ficou parada na frente dele, os olhos fixos no rosto do filho, que não via há 2 longos anos. Gabriel baixou a cabeça, as palavras saindo tropeçadas, quebradas. Perdi a casa. Cristiane foi embora com as crianças. Não tenho mais nada, mãe. Eu não sabia para onde ir. Ela deixou o silêncio pairar por alguns segundos que pareceram eternos. Depois disse com uma gentileza que ele não merecia. Entre filho, você parece estar com frio. Sentaram-se, um de frente para o outro, numa pequena mesa de madeira encerada, perto da janela que dava para o jardim. Gabriel olhou em volta, ainda processando o que via. O lugar era maior do que parecia por fora, cheio de vida, de propósito, de amor materializado em cada detalhe. Este lugar é seu, mãe? Ele perguntou, a voz ainda trêmula. Ela assentiu devagar. É sim. Eu pensei que... Quando a senhora saiu de casa, pensei que não tinha nada. Eu tinha paz. Ela respondeu, colocando uma caneca de café quente nas mãos trêmulas dele. E isso já era muito. As mãos de Gabriel agarraram a caneca como se fosse uma boia salva-vidas. Por que não me disse? Por que não falou que tinha dinheiro? Por que deixou eu fazer aquilo com a senhora? Dona Helena o encarou com atenção, aqueles olhos que sempre conseguiam ler sua alma como um livro aberto. Teria mudado alguma coisa, filho? Ele não respondeu, não conseguia. Ela continuou, a voz mansa mas firme. Eu queria ver quem ficaria por perto quando eu não tivesse nada material a oferecer. É assim que a gente sabe para quem vale a pena construir pontes. Eu não queria riqueza só por ter. Queria ser útil, fazer a diferença na vida das pessoas. Eu fui horrível com a senhora. Ele admitiu, as lágrimas finalmente encontrando caminho. A senhora confiou em mim a vida toda, e eu a expulsei como se fosse um estorvo. Dona Helena estendeu a mão sobre a mesa e segurou a dele. A mesma mão que um dia ensinou a amarrar sapatos, que curou machucados de joelho ralado, que trabalhou até sangrar para dar-lhe um futuro melhor. Você se perdeu de si mesmo, Gabriel. Isso não significa que não possa encontrar o caminho de volta para casa. Lágrimas rolaram silenciosas pelo rosto dele, cada uma carregando 2 anos de arrependimento acumulado. Ele não merecia a generosidade dela, mas ela a oferecia mesmo assim, porque é isso que mais fazem. Amam incondicionalmente, mesmo quando esse amor não é retribuído. Naquela primavera, Gabriel começou a trabalhar como voluntário na Casa de Apoio Santa Helena. Consertava móveis quebrados, ajudava na preparação das refeições.
organizava doações e, com o tempo, conseguiu um emprego coordenando toda a logística de suprimentos da instituição. Mas mais importante que qualquer trabalho, ele estava reconstruindo o laço com sua mãe, tijolo por tijolo, conversa por conversa. Toda sexta-feira, ao fim do dia, sentavam-se juntos no pequeno terraço da casa, observando as crianças brincarem no jardim enquanto o sol se punha atrás dos prédios da cidade. Em uma dessas tardes douradas, Dona Helena entregou-lhe um envelope amarelado pelo tempo. Ele o abriu com cuidado e encontrou a escritura original da casa, que ela um dia lhe dera, junto com uma cópia emoldurada do cheque da venda do terreno. Não para ele ficar com o dinheiro, mas para entender a lição. Você não me deve nada, filho, ela disse, a voz carregada de amor verdadeiro. Mas agora você sabe o que acontece quando o amor vem antes do orgulho, quando construímos pontes em vez de muros. Gabriel olhou para ela, e pela primeira vez em anos, realmente a viu, não como uma mãe cuidadora ou um peso nas costas, mas como uma mulher extraordinária que havia construído um império de bondade das cinzas da rejeição, que transformara dor em propósito, abandono em acolhimento. Anos mais tarde, quando Dona Helena faleceu tranquilamente durante o sono, numa manhã de domingo ensolarada, seu funeral atraiu centenas de pessoas, gente de abrigos, escolas, bancos de alimentos, igrejas, ONGs. Todos vieram prestar sua homenagem. Não houve grandes manchetes nos jornais, não houve caixão dourado nem flores caras, apenas histórias. Histórias da mulher que não tinha nada aos olhos do mundo e deu tudo de si para torná-lo um lugar melhor. E Gabriel estava lá, diante de todos, segurando o aventalzinho florido favorito dela nas mãos trêmulas, e disse com a voz embargada: minha mãe saiu desta vida uma vez carregando apenas uma mala e um coração despedaçado, mas foi nesse silêncio forçado, nessa solidão dolorosa, que ela construiu algo maior do que qualquer um de nós jamais imaginou. Ela não apenas alimentou corpos famintos, ela nutriu almas perdidas, ela curou corações partidos como o meu, entalhadas na madeira sobre a entrada principal da casa de apoio. Santa Helena estavam as palavras que ela própria escrevera quando o lugar foi inaugurado. As portas que se fecham atrás de você jamais se comparam às que você escolhe abrir para os outros. E Gabriel, antes perdido na própria amargura e egoísmo, tornou-se o homem que ela sempre acreditou que ele poderia ser. Tudo isso porque a mulher que ele expulsou de casa escolheu o amor em vez da vingança. Construiu em vez de destruir, e provou que às vezes precisamos perder tudo para descobrir o que realmente importa na vida. Esta é uma história sobre segundas chances, sobre o poder transformador do perdão e sobre como o amor verdadeiro nunca desiste, mesmo quando deveria.